A pergunta é que se uma pessoa não ora e não lê a Bíblia, ela ainda é um salvo, né? Ela ainda é uma salva em Cristo, né? Uma pessoa salva. E, como eu já disse em alguns outros vídeos aqui, é sempre bom a gente lembrar que a nossa salvação não depende de atos que nós façamos, tá? Não depende de práticas, depende simplesmente da graça de Deus ao enviar Jesus Cristo para morrer na cruz em nosso lugar e perdoar os nossos pecados, da nossa fé nesta obra vicária substitutiva de Cristo. É isso que depende da nossa salvação. A nossa salvação não depende da leitura de um livro ou de oração, tá? A salvação em si. Por outro lado, e aí eu quero equilibrar a minha resposta então com esse outro lado, por outro lado, acho que o mínimo que se espera de um cristão são essas práticas, né? De oração e leitura da Bíblia. Aliás, se você não ler a Bíblia, como você vai saber no que você está crendo realmente? Se você não ler a Bíblia, você nem pode dizer que tem fé, porque quem tem fé em alguma coisa, em alguma informação. Você está crendo em alguma informação. Sem ler a Bíblia, você nem pode falar que é fé. Ou é uma fé muito irracional e cega, né? Uma fé sem pensar. Você precisa ler a Bíblia, tá? Aprender de Deus para dizer, eu creio nisso, eu coloco minha fé nisso. Agora, fé pela fé, né? A fé é uma fé vazia, então não faz sentido. Do mesmo jeito, a oração. A oração é uma parte essencial do cristianismo. Então, é muito estranho, embora não é a minha função, não é a sua, não é a nossa função separar o joio do trigo. Isso quem vai fazer é Jesus Cristo quando ele vier na manifestação do reino dele. Não é a nossa função fazer isso, mas para mim, como a Bíblia, o próprio Jesus diz, né, que pelos frutos você conhece a árvore, um cristão que não lê a Bíblia e não ora, e eu vou ser bem radical, né? Você imagina um cristão que nunca lê a Bíblia, que nunca ora, que não realiza essas práticas, né? Se converteu, mas nunca fez isso. Eu tenho minhas dúvidas se ele de fato entendeu o que é o Evangelho, entendeu o que é o cristianismo, porque essas práticas são essenciais, são básicas de um cristão. Tá? Agora, por que eu tenho que ser radical nessa resposta assim, né? E outra, eu estou dizendo, para mim soa estranho, veja bem os termos que eu estou usando, não estou dizendo que para mim ele não é um cristão de jeito nenhum, estou falando, soa estranho isso. Por quê? Porque por outro lado eu sei que, por exemplo, um cristão num país perseguido, talvez ele se converta sem nunca ter acesso à Bíblia, talvez ele morra antes de ter acesso a isso, então não é isso propriamente dito que vai fazer dele um cristão ou não. Não é o ler a Bíblia que vai fazer dele um cristão, tá? Um salvo. Então eu sei que não depende disso. Por outro lado, mais uma vez, o contraponto, é muito estranho. É muito estranho realmente um cristão salvo que não lê a Bíblia, tá? Que não tem interesse por conhecer o seu Salvador, que não tem interesse em conversar com esse Salvador. Enfim, é muito estranho mesmo. Então, é difícil dar uma resposta dessa, mas a minha resposta é sim, a pessoa é salva, porque a salvação não depende disso. Mas a pessoa deveria tentar rever o conceito dela de salvação, ou o conceito de cristianismo, do que é ser cristão. Porque é a base do cristianismo, leitura da Bíblia e oração, assim como outras práticas, mas foi citada essas duas na pergunta. Então eu espero que a resposta tenha ajudado um pouco aí nesta questão.